pela fé é muito difícil. Muito difícil. Baixa um pouquinho para mim, filhote, o retorno, só o retorno, só o retorno. O viver pela fé dói, arranca lágrimas. O viver pela fé gera muitas coisas. E o pastor separou aqui alguns tópicos. O viver pela fé, primeiro, é entender que o propósito é maior do que a viver pela fé é entender que o propósito para o qual nós fomos chamados, convocados, é maior do que qualquer dor. E o texto que o pastor separou está em Mateus capítulo 26, versos de número 38 e 39, que diz assim: quem está comigo, diga amém. Amém. Quem está comigo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo uma dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Eu vou ler de novo, porque o pastor leu pausado. Para eu viver pela fé, eu preciso entender que o propósito é maior do que a dor. E o verso 38, contexto: Jesus no Getsêmani com seus discípulos. E o verso 38 diz assim, palavras de Jesus: então compartilhou com os discípulos, dizendo: a minha alma está sofrendo de dor extrema. Quem está falando? Jesus. Quem está falando? Jesus. A minha alma está sofrendo de dor extrema, uma tristeza mortal. Aí Jesus vira para os discípulos e fala: permaneçam aqui e vigiai junto a mim. E logo depois ele contempla no verso 38 a sua dor, que ele declara que é um sofrimento de dor extrema. E logo depois ele diz que é uma tristeza mortal. Jesus, ele sabia o que ele estava vivenciando, vivendo e sentindo. Mas no verso de número 39 ele apresenta algo interessante. Seguindo um pouco mais à frente, adiante, prostrou-se Jesus com o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice, contudo, não seja como eu desejo, mas sim como o Senhor quer. Contudo, que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor. Interessante. Jesus, ele relata as dores, e ele relata não para Deus, ele relata para os discípulos. De repente, se o pastor chegar para alguns aqui e falar assim: ó, estou com tristeza, uma dor extrema em minha alma, a tristeza que está em mim é uma tristeza de morte, estou cabisbaixo, estou entristecido. Algumas pessoas de repente falam assim: então não serve para ser meu líder, porque para ser meu líder tem que ser igual ao super-homem. Para ser meu líder tem que andar com um S no peito e uma capa vermelha nas costas, tem que triunfar. Para ser meu líder tem que decretar sobre a enfermidade a cura, tem que decretar. Para ser meu líder tem que passar por mim na rua e gritar assim: ó, só vitória. Só que eu aprendo com Jesus. Eu aprendo com quem? Jesus. Ele diz para os seus discípulos:
A minha alma está sofrendo de dor extrema, uma tristeza mortal. E se retira para orar. Mas mesmo com essa dor extrema, com uma tristeza de morte, e ele estava prestes a suar gotículas de sangue misturadas com o seu suor, porque Jesus sabia o que iria acontecer horas depois da oração, e que ele iria ser traído, e que a partir dali começaria o martírio, a dor, a angústia, ele sendo surrado, cuspido, humilhado, sendo ele pelos homens que ele mesmo ajudou, traído por cada um deles. Mas ele declara para Deus, quando ele vai um pouco mais à frente no Getsemane, dizendo: Senhor, eu sei o que está para sobrevir sobre a minha vida. Senhor, eu sei o que está para acontecer comigo. Eu sei o martírio que eu vou viver. Se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas eu entendo que para o propósito que eu vim aqui para a terra é maior do que a dor do que eu vou sentir.